Um velho tema, por muito discutido, defendido e contestado, é o da regionalização do Poder Judicial, que, inclusivamente, foi objeto de vivas negociações entre os governos da República e da região. Defendem os seus opositores que a atividade de julgar é soberana, independente dos poderes executivo e legislativo, e que, sendo exercida pelos tribunais, estes são em si mesmos órgãos de soberania. É e foi, contudo, sempre admitida, com uma certa unanimidade, a descentralização da administração dos serviços de justiça, embora algumas matérias com especificidade técnica se devessem manter no âmbito nacional. Apregoam, por outro lado, os defensores da regionalização que o distanciamento dos centros decisórios e a sua ignorância quanto à realidade regional levam a um deficiente e moroso funcionamento dos serviços. Daí que entendam que o preenchimento de quadros, o seu redimensionamento e o fornecimento de formação só se possa verificar com a Justiça, ou pelo menos com a de alguns dos seus serviços regionalizados. O modelo constitucional português é, já alguém o disse, o de um Estado unitário com regiões, a exemplo dos sistemas da Europa do Sul, como Espanha e Itália, onde as regiões são mais ricas, tendo muito mais população e sendo muito maiores, e onde, embora existindo parlamentos regionais, a organização da justiça se mantém una. Reagem os defensores do modelo da regionalização mais radical, exemplificando com sistemas onde tal se verifica, como sejam os Estados Unidos da América. Porém, uma realidade totalmente diferente, mas também um sistema anglo-saxónico absolutamente incomparável. Ponderadas todas estas questões e esgotadas as conversações, acabou por ser aceito que a região pudesse intervir na solução prática da instalação e funcionamento dos serviços de justiça, de forma que eles se tornassem, como na realidade se tornaram, mais funcionais. Mas, relativamente aos tribunais, como órgão de soberania, continuaram estes incorporados numa máquina única em todo o território nacional. Entendeu-se de parte a parte que o direito comparado europeu permite a regionalização de alguns serviços de justiça sem que isso comprometa a necessária separação de poderes. E assim ficou o sistema, que levou não a uma direção regional de justiça, mas a uma direção regional da administração de justiça. O que foi aceito por todos como a solução, não é ideal, mas é possível, pelo menos enquanto se mantivessem os parâmetros e circunstâncias de então. Não que, com o andar dos tempos, a questão não pudesse voltar a ser abordada e redimensionada. Até porque as regionalizações advêm de um processo autonómico, e a autonomia é um processo sempre em progressão, nunca findo. Mas não parecendo que esse particular, da regionalização da justiça em si mesma, tenha neste momento pertinência que constitua, por hora, qualquer prioridade. E assim nasceu a DRAJ, que é um serviço executivo que persegue as atribuições relativas ao setor da administração da justiça. Tem permissão a direção, a orientação e coordenação dos serviços de registro, de conservatório e cartórios privativos da Zona Franca, centros de formalidades de empresas, jornal oficial, notariado da rama. Mas a pergunta é esta: terá esta regionalização, tal como existe, sido benéfica para os madeirenses? Terá contribuído para a sua eficácia? A regionalização constituiu, na altura, uma grande vitória, um grande sucesso, face à conjuntura e à realidade de então. As fontes de rendimento desses serviços eram suficientes à cobertura dos custos de funcionamento, mesmo com o compromisso, um pouco incompreensível, do pagamento de uma percentagem de 30% das receitas aqui arrecadadas ao Estado. Mas ganhara-se mais uma batalha, subira-se mais um degrau no escalar da autonomia. O que não se sabia, então, era qual o panorama que se seguiria, quais os planos na forja pelo governo de então, maquiavelicamente conduzido por Sócrates. Na realidade, após a conclusão do processo, iniciaram-se uma série de medidas que foram, aos poucos e poucos, retirando os proventos do funcionamento desses serviços, tornando o seu suporte pesado. Eu diria que se negociou de lá para cá com reserva mental, sem revelar com certeza as mudanças que já estavam planeadas e que se seguiram, e que implicariam, como implicaram, fortes alterações das circunstâncias que estiveram na base da vontade em negociar, nos termos em que se negociou. Privatizaram-se os notários, também eles próprios vítimas desse processo de privatização e que, pela mesma estratégia, viram fugir-lhe muitas competências que lhe eram exclusivas, depois de muito investirem na sua autonomização. Mas a verdade é que, aqui e logo, a receita notarial, que é bastante considerável,
deixou de ser fonte de rendimento dos serviços de justiça regionalizados. Seguiu-se a forma como foi planeado o sistema informático das diversas conservatórias, com a possibilidade de obtenção de registros, certificações e documentação online, sem se assumir os efeitos da regionalização. A Madeira perdeu, aí também, grande parte das receitas que lhe eram devidas, já que as receitas dessa forma obtidas vão integralmente para a República. Conseguiu-se que o registro comercial mantivesse as receitas dos atos referentes a sociedades aqui sediadas, mas tal não passou de um descuido do Governo Central que não mais abriu mão dessa possibilidade para as outras conservatórias. Seriam inúmeros os exemplos de mudanças de circunstâncias que levaram à perda de receitas para os cofres regionais. Não vou aqui percorrê-las todas. Apenas um outro exemplo que é interessante também saber. Quando aqui se faziam os bilhetes de identidade, as respectivas receitas permaneciam nos cofres regionais. Tendo mudado o documento identificativo para o cartão de cidadão, o trabalho continua a ser todo feito na região, que continua a custear o trabalho com a recolha de dados, as instalações e serviços, mão de obra, limitando-se o Governo Central a receber todo esse trabalho que cá foi feito, recebendo a papinha já feita e limitando-se a imprimir os cartões. Mas a verdade é que essas receitas, os pagamentos que os cidadãos fazem para obter esses cartões, beneficiam em grande desproporção o Estado, não sendo a região suficientemente ressarcida dos custos que tem. Caricatamente, nos Açores, onde não existe esta regionalização, são os serviços do Estado que fazem todo o trabalho, desde o atendimento até a impressão do cartão. O Governo Regional açoriano não gasta um cêntimo com esse processo, nem direta, nem indiretamente. No entanto, e ainda assim, recebe uma determinada quantia por cada cartão cujo processo de obtenção tenha sido iniciado naquela região. O tratamento igualzinho às duas regiões a que já estamos infelizmente habituados. Os moldes desta regionalização carecem e merecem, assim e indubitavelmente, de renegociação, de ser repensados sem recuos, mas com adaptação a uma realidade que nada tem a ver com a que se verificava a quando do seu estabelecimento. O Governo Regional tem vindo a fazer um enorme trabalho nesse sentido, sobretudo na presente legislatura, sabendo ele da dedicação e do esforço que nesse sentido fez o anterior detentor da pasta, o nosso colega, o Sr. Deputado Sérgio Marques. E sabendo também do retomar dos dossiês pelo atual detentor da tutela desses serviços, em que pegou com a mesma dedicação. Mas o que realmente sabemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que, na capital, sucessivamente nos dá razão e palmadinhas nas costas. Mais nada. Seguem-se reuniões e mais reuniões e outras reuniões ainda, que envolvem um sem número de serviços e de titulares de cargos pomposos, todos empurrando uns para os outros, sempre dando razão e mais palmadinhas nas costas, mas nunca, até agora, resolvendo o problema que reconhecem. O da forte injustiça que se verifica no funcionamento e na repartição de receitas dos serviços de justiça. Há que agir, há que forçar, há que reforçar os meios de pressão para que esta questão, de uma vez, se resolva. Que não seja outro daqueles dossiês que o Governo Central empurra com a barriga para depois das eleições, num logo se vê que já ofende. O grupo parlamentar a que pertence está a fazer uma recolha exaustiva de dados e factos e irá certa e vigorosamente contribuir para que se acabe com este vergonhoso impasse. Não queremos mais palmadinhas nas costas, não gostamos, aliás, de palmadinhas nas costas. Queremos medidas concretas. Muito obrigado.